Olá, meu nome é Andressa Cussati Souza e hoje irei apresentar sobre características anatômicas durante o período de masculinização de tilápias orocromos nilóticos. A tilápia do Nilo destaca-se pela sua flexibilidade ao cultivo em grandes densidades e resistência a doenças. A criação de tilápia no Brasil é em larga escala e tem chances de aumentar ainda mais sua produção devido à grande quantidade de recursos hídricos, ao clima favorável, à intensa produção de grãos que dá origem à matéria-prima das rações e à capacidade de expansão. Essa espécie, em condições adequadas, se reproduz várias vezes durante o ano devido à sua elevada prolificidade, sendo assim capaz de produzir grandes quantidades de alevino. A fêmea alcança a maturidade sexual precocemente. Com isso, traz problemas como superpopulação, desnutrição e diminuição da taxa de crescimento. Já o macho tem um desenvolvimento mais acelerado que a fêmea, um tamanho maior e, com isso, maior quantidade de carne. Por esses motivos, na piscicultura, adota-se o processo de masculinização, que visa gerar uma população monossexo, evitando assim um problema com superpopulação, além de trazer um melhor retorno econômico para o produtor. O presente trabalho foi realizado com o objetivo geral de verificar o desenvolvimento e características anatômicas atribuídas durante o processo de masculinização das tilápias. Os objetivos específicos foram analisar os dias de diferenciação sexual, avaliar quais os dias que ocorre a diferenciação sexual e mensurar a quantidade de larvas masculinizadas nos dias específicos. Foram utilizadas 120 larvas provenientes de coleta manual de ovos na boca das fêmeas. Após a eclosão e absorção do saco vitelíneo, as larvas foram separadas em apas, contendo 30.000 larvas cada apa. Essas larvas foram alimentadas com ração farelada, com hormônio, na dose de 1,5 mg de 17-alfa-metiltestosterona para cada 25 kg de ração, sendo feito o racionamento 8 vezes ao dia durante um período de 30 dias. Após esse período, foi utilizado ração sem hormônio até as larvas completarem 35 dias de idade. Para avaliar o dimorfismo sexual, realizou-se a análise histológica de 120 animais provenientes de uma única apa, sendo realizada a coleta de 30 animais em cada dia específico, sendo eles com 14, 21, 28 e 35 dias. Para as análises, os animais foram insensibilizados por meio de choque térmico em água com gelo, com a temperatura por volta de 2 graus. Posteriormente, foram eutanasiados com aprofundamento do protocolo anestésico, utilizando solução de benzocaína a 1%. Esses animais foram fixados em solução de Buan durante 10 horas. Após fixados, foram colocados em solução de álcool 70%. As larvas destinadas ao processamento histopatológico foram desidratadas em séries de etanol com concentrações crescentes e depois diafanizadas em xilol, incluídas em parafina, e os blocos foram seccionados em micrótomo, montado em lâmina de vidro e corados com hematoxilina e eosina. Das 30 larvas coletadas em cada dia específico, 20 foram mensuradas com auxílio do parquímetro digital. Dessas 20 amostras, 10 foram utilizadas para a análise histopatológica, utilizando microscopia óptica, e 10 foram para análise macroscópica, utilizando microscópio e estereoscópio binocular.
Na tabela, podemos observar os valores médios do tamanho e desvio padrão das larvas de tilápia do Nilo submetidas à masculinização em diferentes dias de idade. Não foi possível observar diferenciação sexual nas idades de 14 e 21 dias, tanto utilizando a análise macroscópica quanto a análise microscópica, devido a elas estarem apresentando um tamanho de 13,72 e entre 15,43 milímetros, sendo assim muito pequenas, impossibilitando a retirada e processamento histológico das gônadas. Sendo assim, justifica o fato de não encontrarmos na literatura pesquisada nenhum trabalho que relatasse a diferenciação sexual nas idades de 14 e 21 dias. Apesar das larvas com 28 dias apresentarem um tamanho médio em torno de 19 milímetros, não foi possível fazer a identificação do tecido gonodal. O tecido que foi facilmente identificado foi o tecido renal. Há autores que descrevem que com 28 dias é possível a observação da diferenciação sexual de tilápias do Nilo, sendo possível essa observação das gônadas em alevinos a partir de 23 a 26 dias após a eclosão, contrapondo o presente estudo, que não foi possível visualizar. O que foi facilmente visualizado foi o tecido renal, que colabora com o descrito na literatura, que relata que o rim é o primeiro órgão linfomatopoético a aparecer, tendo seu surgimento um dia após a eclosão da larva. Aos 35 dias, foi possível a visualização histológica dos órgãos. Como podemos observar na imagem, o trato gastrointestinal. É válido ressaltar, conforme observamos, que o trato gastrointestinal encontra-se repleto de conteúdo alimentar, mesmo os animais passando pelo processo de depuração e jejum após a colheita e antes do abate. Sendo assim, pode ser um motivo que tornou impossível a visualização do tecido gonodal. Há autores que descrevem que com 35 dias já é possível observar as gônadas, porém a maioria encontra-se indiferenciadas e poucas revertidas em macho. E outros autores que relatam que as tilápias com 30 dias de idade, as gônadas são indiferenciadas, apresentando bastante quantidade de tecido conjuntivo denso fibroso, impossibilitando a diferenciação do sexo, o que corrobora com o presente estudo. Por meio da análise histológica, foi possível observar a presença de tecido renal e o trato gastrointestinal de tilápias do Nilo em diferentes idades. No entanto, não foi possível visualizar o dimorfismo sexual. E obrigada!